Turma, vamos aqui para o gráfico, vamos ver aí como é que se opera a média de 9 do Larry Williams. Seguidora de tendência, mas vocês têm que saber um pouquinho sobre manejo de risco. Esse setup ele foi adaptado aqui no Brasil, né? Nós temos o 9.1, 9.2, 9.3, né? E também aí o 9.4. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos aqui no nosso gráfico, vamos ver como é que se opera tanto na ponta vendida como na ponta compradora, aí a média de 9. Primeiro vamos inserir ela no gráfico. Eu venho aqui no vazio gráfico, clico com o lado direito do mouse, indicadores, tendência, média exponencial, exponencial sempre. Eu venho aqui parâmetros, já tenho a média de 9 aqui, com a cor vermelha e aí com uma linha, né? Uma linha um pouco mais fina, vou colocar um pouquinho mais grossa aqui para vocês verem no gráfico e vou dar OK. O setup do Larry Williams ele pode ser operado de duas formas distintas, tá, pessoal? A primeira forma, quando a média de 9 ela inflexiona, essa média ela vira para cima. Então vamos esperar que ela faça essa virada. Ainda não, ainda não. Aí o mercado já faz a sua inflexão de média. Vocês podem perceber que a média ela já fez a sua inflexão. Tem duas formas operacionais. A primeira, quando tiver o rompimento da máxima um tick acima do candle que fez essa média inflexionar, nós marcamos um centavo acima, que é a entrada, e um centavo abaixo, que é o nosso stop. Alguns traders, pessoal, eles utilizam de outra forma. Eles utilizam o fechamento do candle que fez a média inflexionar. Então, eles colocam exatamente nesse valor aqui. Eles colocam no fechamento. Para quem sabe a estrutura de um candle, o fechamento é exatamente esse patamar de preços aqui. Então, essas duas maneiras estão corretas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pelo menos aqui, nessa primeiro trade, fazer pelo método Larry Williams. Um centavo acima da máxima do candle. Eu faço a minha compra e vamos aí ver. A entrada já foi feita. Pessoal, existem duas formas de vocês terem o objetivo da média de 9. Vocês podem ter o objetivo de uma vez ou duas vezes o seu risco-retorno, ou se não, seguir exatamente o setup do Larry Williams. O setup do Larry Williams ele fala o seguinte: uma vez que a média inflexiona, eu vou comprar essa média e só vou vender esse ativo quando a média inflexionar e o preço fechar abaixo da média. Então essas duas formas operacionais são importantes para vocês seguirem. Ou segue do Larry Williams, ou vocês seguem exatamente aí um objetivo financeiro, né, que vocês têm. Lembrando que o Larry Williams ele teve aí um ganho exponencial seguindo exatamente o critério dele. Ele, na hora que vira essa média para cima, ele compra na máxima do candle, ele só vai finalizar essa operação depois que a média inflexionar para baixo e fechar abaixo da média. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui. O mercado tá indo uma bela pancada. A média já começa, ela já tem aí, se alguns traders, né, que tem um pouco mais de ansiedade, já estão colocando seu stop aqui, mas não, mantemos aqui o nosso stop. O mercado evolui, vai evoluindo, e aí sim, quando fecha abaixo da média, vocês podem ver exatamente aqui a inflexão da média e também o fechamento abaixo da média.
Aqui o Larry Williams colocava um tique abaixo dessa mínima e aí o mercado estopa no candle seguinte. Aqui ele teve uma rentabilidade, pessoal, de pelo menos 1,4 no índice com 1.584 pontos. Ok? A outra forma operacional, pessoal, que nem eu disse, é a forma operacional do que? A média inflexiona, nós colocamos exatamente a nossa compra no fechamento do candle. Deixa eu só tirar esse número daqui. Eu coloco exatamente no fechamento. Eu espero que os preços venham até o fechamento do candle e eu deixo meu stop na mesma situação do setup. Esse aqui é um operacional adaptado, né, da média de 9. Vamos ver se vai pegar. Uma vez que pegou aqui o nosso trade, nós levamos também do mesmo jeito com o fechamento abaixo da média de 9. Ok? Existem essas duas formas. Outra forma também que o Larry Williams ele se alavancava, pessoal, é a forma seguindo os critérios de Kelly. O critério de gerenciamento de risco, de manejo de risco de Kelly para traders, tá? Mas antes de vocês estudarem esse manejo de risco no critério Kelly, vocês têm que saber, primeira coisa, quais são as probabilidades. O Larry Williams ele já tinha um estudo baseado na média de 9, ele não tinha sobre as correções, ele só tinha exatamente sobre o rompimento e a inflexão da média de 9, e aí a adaptação do 9.1, 9.2 e 9.3, ele produz algumas probabilidades. O importante de vocês, quando vocês operam, principalmente a correção para a média de 9, saber quais são as probabilidades operacionais que vocês podem ter. Né? Então, na 9.1, nós já sabemos que é um rastreador de tendência, 9.2, 9.3 e 9.4. Vocês têm que abrir um Excel e vocês têm que colocar nível de acerto, média de ganho por acerto, nível de erro, nível de perda por erro, o payoff, número de sinais que dá em cada setup, índice de ganho por cada trade, por cada setup, o lucro líquido, tirando aí os emolumentos e as corretagens de cada trade, e o famoso drawdown máximo. A partir daí, pessoal, vocês vão ter probabilidades estatísticas de qual que é o setup mais poderoso, se é o rompimento da média, a inflexão da média, ou a correção 1, a correção 2, a correção 3, né, e a correção 4. E aí sim vocês conseguem se alavancar. Foi desse jeito que Larry Williams, utilizando o manejo de risco com o critério Kelly, né, para traders, que ele fez aí, ele ganhou o campeonato lá com uma rentabilidade absurda, tá bom? Bom, galera, espero que vocês curtam esse vídeo, é um vídeo curto, bem explicativo, são duas formas operacionais, o critério Kelly que o Larry Williams utilizava para se alavancar, para conseguir aí uma rentabilidade absurda, né, no campeonato de trader. E aí, galera, curtam o vídeo, comentem aí se tiver alguma dúvida e não se esqueça, galera, próximo vídeo nós vamos falar sobre outro setup gráfico. Grande abraço!